A história do apóstolo Paulo é uma das mais transformadoras e impactantes do cristianismo. Mas será que você realmente entende a profundidade dessa jornada? Imagine um homem que começou sua vida dedicado a destruir o movimento cristão, apenas para se tornar o maior evangelista da fé que ele tentou aniquilar. Essa trajetória de perseguidor, a apóstolo nos desafia a refletir sobre o poder da graça e do propósito divino. Ao explorar essa narrativa em detalhes, você descobrirá um chamado que transformou o mundo. Prepare-se para uma revelação poderosa e inspiradora, como você nunca viu antes. Paulo, cujo nome original era Saulo, nasceu na cidade de Tarso, uma próspera metrópole romana localizada na região da Cilícia. Como cidadão romano, ele desfrutava de certos privilégios legais e políticos, o que seria decisivo em momentos cruciais de sua vida posterior. No entanto, foi a sua herança judaica que moldou profundamente sua identidade e visão de mundo. Saulo era fariseu, membro de um grupo conhecido por seu rígido apego à lei de Moisés e por sua crença na ressurreição dos mortos. Desde jovem, ele foi educado sob a tutoria do renomado mestre Gamaliel, aprendendo os preceitos mais estritos da lei. Ele não era apenas um seguidor fervoroso da tradição judaica, mas também um homem zeloso, com grande conhecimento das Escrituras. Saulo não era meramente um estudante passivo da tradição. Ele era um defensor ativo do que acreditava ser a verdade. Quando o movimento cristão começou a ganhar força, particularmente após a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Saulo enxergou os seguidores de Cristo como uma ameaça direta ao judaísmo e ao cumprimento da lei. Motivado por esse zelo, ele se tornou um feroz perseguidor dos cristãos, acreditando que estava defendendo a pureza da fé judaica. Ele obteve autorização do Sinédrio, o Conselho Religioso Supremo, para prender e levar à justiça todos os que confessassem o nome de Jesus. Seu papel na perseguição dos cristãos foi tão relevante que ele esteve presente na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos 7:58 relata que Saulo guardava as capas daqueles que apedrejaram Estevão, uma indicação simbólica de sua aprovação. Este evento marcou um ponto de virada no crescimento da igreja, mas também na vida de Saulo. O fervor que ele demonstrou como perseguidor dos cristãos mostrou-se mais tarde como o mesmo fervor que ele empregaria ao pregar o Evangelho. A vida de Saulo tomou uma reviravolta inesperada durante uma de suas missões de perseguição aos cristãos. Com a autorização do sumo sacerdote, ele partiu para Damasco, uma cidade ao norte de Jerusalém, com o objetivo de capturar os seguidores do caminho, como os primeiros cristãos eram conhecidos. Ele carregava consigo cartas que lhe davam autoridade para prender qualquer pessoa que professasse fé em Jesus. Contudo, o que parecia ser mais uma jornada para cumprir sua missão se transformaria no momento mais decisivo de sua vida. No caminho para Damasco, uma luz intensa, mais brilhante do que o sol, envolveu Saulo e seus companheiros. Essa luz veio acompanhada de uma voz que lhe dirigiu uma pergunta direta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Atônito, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ao que a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nesse instante, Saulo, que acreditava estar lutando pelo Deus de Israel, confrontou-se com a verdade de que estava, na realidade, perseguindo o próprio Filho de Deus. A grandiosidade desse encontro o deixou cego, incapaz de ver o mundo ao seu redor, simbolizando a cegueira espiritual que o havia guiado até aquele momento. Incapaz de continuar sua jornada por conta própria, Saulo foi guiado pelos seus companheiros até Damasco, onde ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Esses dias de escuridão física e espiritual foram o prelúdio para a grande transformação que estava prestes a acontecer.
Durante esse tempo, Deus enviou Ananias, um discípulo em Damasco, para curar e batizar Saulo. Ananias, a princípio, hesitou, temendo a reputação de Saulo como perseguidor. Contudo, o Senhor lhe revelou que Saulo seria um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, reis e ao povo de Israel, Atos 9:15. Assim, Ananias obedeceu, e ao impor as mãos sobre Saulo, ele recuperou a visão e foi cheio do Espírito Santo. Após ser curado por Ananias, Saulo experimentou uma profunda mudança interna. Ele foi batizado imediatamente, sinalizando sua nova aliança com Cristo. Aquele que antes era o maior perseguidor da igreja, tornou-se agora um defensor apaixonado do Evangelho. A Bíblia nos relata que logo após sua conversão, Saulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco, proclamando que Jesus era o Filho de Deus, Atos 9:20. Esse foi um testemunho impressionante, dado que sua reputação como perseguidor era amplamente conhecida. Muitos se maravilhavam e perguntavam: não é este aquele que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Atos 9:21. Essa transformação foi tão radical que rapidamente Saulo enfrentou resistência. Os líderes judeus de Damasco, perturbados com seu novo ensinamento, começaram a tramar sua morte. Percebendo o perigo iminente, os discípulos em Damasco ajudaram Saulo a escapar. Eles o desceram pelas muralhas da cidade dentro de um cesto, uma fuga quase cinematográfica. Atos 9:25. A partir desse momento, Saulo, que passou a ser conhecido como Paulo, iniciou um longo caminho de preparação e solidificação de sua fé, buscando compreender mais profundamente o chamado que lhe foi dado. Depois de sua fuga de Damasco, Paulo passou um tempo significativo em regiões desérticas, provavelmente na Arábia, onde teve encontros profundos com o Senhor. Ele menciona em suas cartas que o evangelho que pregava não era ensinado por homens, mas revelado a ele diretamente por Cristo. Gálatas 1:12. Foi nesse período que Paulo começou a formular a teologia que marcaria profundamente o cristianismo, compreendendo sua missão de pregar não apenas aos judeus, mas também aos gentios. Seu retorno a Jerusalém, 3 anos depois, marcou o início de sua integração à igreja, sendo aceito pelos apóstolos e reconhecido como apóstolo dos gentios. Com sua missão claramente estabelecida, Paulo começou suas viagens missionárias, que seriam fundamentais para a expansão do cristianismo pelo mundo gentil. A primeira dessas viagens teve início em Antioquia, onde Paulo e Barnabé foram comissionados pelo Espírito Santo. Juntos eles percorreram várias regiões, pregando o Evangelho e fundando igrejas em cidades como Icônio, Listra e Derbe. Durante essas jornadas, Paulo enfrentou oposição feroz dos judeus e dos líderes locais. Em Listra, por exemplo, ele foi apedrejado e deixado como morto, mas miraculosamente sobreviveu e continuou sua missão. Atos 14, 19 e 20. Sua determinação em pregar a mensagem de Cristo era inabalável, mesmo diante de ameaças constantes. A segunda viagem missionária de Paulo, que começou novamente em Antioquia, foi marcada pela separação de Barnabé e a formação de uma nova parceria com Silas. Nessa viagem, Paulo atravessou regiões da Ásia Menor, chegando até a Europa, onde plantou algumas das igrejas mais influentes do cristianismo primitivo, como as de Filipos, Tessalônica e Corinto. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos, mas através de um terremoto milagroso, as portas da prisão se abriram e o carcereiro, impressionado com a fé de Paulo, foi convertido. Atos 16. Essa viagem consolidou ainda mais o papel de Paulo como apóstolo dos gentios e demonstrou o poder de Deus agindo através dele. A terceira e última viagem missionária de Paulo foi a mais longa e serviu principalmente para fortalecer as igrejas que ele havia fundado. Ele passou um tempo considerável em Éfeso, onde enfrentou oposição dos adoradores da deusa Ártemis,
mas também viu grandes avanços na disseminação do Evangelho, Atos 19. Ao longo de suas viagens, Paulo nunca hesitou em enfrentar desafios, incluindo perseguições, naufrágios e enfermidades. Suas cartas às igrejas que fundou revelam seu compromisso inabalável com o Evangelho e seu amor pelos crentes que pastoreava. Mesmo em suas lutas, Paulo via tudo como parte de sua missão, declarando: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Filipenses 1:21. O legado teológico de Paulo é imenso e suas cartas formam grande parte do Novo Testamento. Após suas viagens missionárias, Paulo se dedicou a escrever cartas às igrejas que havia fundado, abordando questões doutrinárias, éticas e espirituais. Suas epístolas, como Romanos, Gálatas, Efésios e Filipenses, oferecem uma compreensão profunda do Evangelho e das implicações da morte e ressurreição de Cristo. Uma de suas principais ênfases teológicas é a justificação pela fé. Em sua carta aos Romanos, Paulo explica que todos os homens são pecadores, mas a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Romanos 3:28. Esse conceito foi revolucionário, principalmente para os gentios que não estavam familiarizados com as tradições judaicas. Além de sua doutrina sobre a justificação, Paulo também escreveu extensivamente sobre a importância da unidade no corpo de Cristo. Suas cartas às igrejas de Corinto e Éfeso ressaltam a diversidade de dons espirituais dentro da igreja, mas também a necessidade de que esses dons operem em harmonia. Ele abordou questões práticas como o casamento, o comportamento dos crentes e a vida em comunidade, sempre apontando para a nova vida em Cristo. Sua visão era de uma igreja universal, que transcende as barreiras de raça, cultura e status social, onde todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Nos últimos anos de sua vida, Paulo enfrentou inúmeras prisões, mas mesmo de dentro de uma cela, ele continuou a escrever cartas de encorajamento. As chamadas cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, refletem um homem cuja fé era inabalável, mesmo diante da morte iminente. Em suas últimas cartas, como 2 Timóteo, ele reflete sobre sua vida e ministério, declarando: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." 2 Timóteo 4:7. Paulo foi um exemplo vivo de que o encontro com Cristo pode transformar completamente nossas vidas, independente de quem fomos no passado. A história de sua conversão e ministério nos desafia a repensar nossas próprias atitudes e prioridades. O que ainda te impede de abraçar a missão que Deus tem para você? Não espere para experimentar o poder transformador da fé. Se esse conteúdo te tocou, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar mergulhando nas profundezas do conhecimento bíblico e da transformação espiritual.